Fedora 34, versão games. Versão games, Fedora 34, versão games, com a interface gráfica do XFCE. Beleza, olha. Comecei o vídeo já esquecendo do que eu ia falar já. Bom, beleza, olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar aqui um sistema operacional muito conhecido, muito bom. É o Fedora 34. Eu já postei um vídeo aqui, diversos vídeos nele no canal desse sistema. E a última versão que eu postei aqui, o último vídeo que eu postei sobre ele era o Fedora 34 Workstation, com a versão com a interface gráfica do GNOME. E ele estava na versão teste ainda 34, então eu peguei essa versão aqui games, me chamou a atenção, não sei que eu vi aí na internet, navegando a gente vai encontrando um monte de coisa e vou intuindo o que eu vou fazendo, que é dos sistemas que eu vou encontrando aqui. E aí eu achei interessante essa versão aqui do Fedora Games, da versão mais atual. Peguei para instalar aqui para conhecer, ver como que é. E faz mais de uma semana já que eu estou utilizando ele. Então estou postando um vídeo aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência com ele. Já vou adiantando que é um sistema muito bom, super estável, dá para usar tranquilamente aí no dia a dia, não vai quebrar, não vai dar problema, não é um sistema ruim. Quando eu uso o sistema assim, quando uma versão muito boa do Linux, eu lembro, agora eu fico lembrando de um artigo que eu li há pouco tempo, de uma pessoa falando que Linux é um fracasso, né? E eu tava pensando até em fazer um curso de uma pessoa aí, dessa pessoa que falou isso, mas depois que a pessoa fala uma coisa dessa, fala uma besteira dessa, embora o curso pareça ser legal, perde um pouco da confiança, né? Então o que a gente fala influencia bastante no que as pessoas vão, na confiança que as pessoas têm na gente, né? E todo mundo está sujeito a falar besteira, todo mundo está sujeito, então não tem, mas depende do tamanho da besteira, perde bastante a confiança. Então falar que Linux é um fracasso é uma besteira grande falar, né? Mas tudo bem, acontece. A pessoa ela é mais chegada pro lado do Windows, né? Não estou falando que um é melhor que o outro, mas falar que um é fracasso é meio forte o negócio, né? Então é um sistema muito bom. Linux, ao meu ver, não é fracasso não, né? É um fracasso, é um sucesso e grande, e uma pena que poucas pessoas utilizam esse sistema no seu computador. Mas é aquele lance do marketing, né, da quebra de paradigmas, etc, entre outras coisas aí. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho do sistema aqui. Então, como eu falei, faz mais de uma semana que eu estou utilizando ele, o sistema funciona perfeitamente, não tive problema nenhum. É um pouco diferente as configurações dele, é um sistema que ele vem um pouco mais mais cru, por assim dizer, porque o repositório dele não vem tantos programas, você precisa habilitar alguns repositórios. Eu postei um vídeo também anterior a esse aqui, mostrando pós-instalação do Fedora e dessa versão aqui que eu estou utilizando. Então nele eu mostrei aí algumas configurações que são importantes de se fazer para que o sistema fique melhor para o usuário utilizar no dia a dia. Então nesse pós aí eu mostrei aí como habilitar uns servidores e alguns programas que facilitam a instalação de programas, ok? Entre outras ferramentas. Então aqui no terminalzinho eu já deixei aqui aberto alguns dados. Entre eles aqui tem o consumo inicial de memória RAM. Ele está iniciando aí consumindo em torno de 600 MB de memória RAM. Consome um pouco menos, é que eu instalei alguns programas aqui no decorrer dos dias, então eles estão inicializando com o sistema. Por esse motivo está consumindo um pouquinho mais, né, na inicialização, mas é em torno de 500 MB, 500 e poucos MB por padrão do sistema. É uma interface bem leve. E aqui alguns outros dados do Fedora que falam um pouco do sistema, que é o Fedora 34, com a interface gráfica do XFCE, a arquitetura 64-bit, o kernel dele é 5.13, o número de pacotes, mais de 2.000 pacotes RPM, tem 4 Flatpak, alguns Flatpaks que eu instalei aqui, mas o sistema vem sem Flatpak, sem Snap,
No entanto, é possível instalar, né? Então, está instalado aqui o Snap, o Flatpak tem 4 pacotes, né? Mas não havia necessidade de instalar nada de Flatpak, que eu instalei por... nem lembro porquê, acho que eu instalei aqui esse programa aqui, ó, de equalizador de som, mas acho que se eu fizer... Se eu desinstalar ele aqui e instalar um pacote RPM nesse programa, eu acredito que ele vai funcionar também aqui. Não lembro ao certo, mas parece que tá. Vou até olhar aqui que versão que é essa aqui do Pulse Effects. Mas tem alguns pacotes Flatpaks aqui então. O gerenciador de janelas dele. O tema. Aqui no Fedora, ele, quando ele traz as interfaces gráficas que ele traz aqui, pelo que eu vejo, elas vêm tudo no modo padrão, no originalzão mesmo da interface, sabe? Por exemplo, a interface gráfica do Gnome aqui. Se você instalar o Fedora com o Gnome, ele vai vir no modo original da interface gráfica. Diferente de alguns sistemas que ele vem alterado, o pessoal faz algumas modificações para deixar mais bonito, mais moderno, mais a maneira de usar para ficar um pouco mais fácil, dependendo o modo de utilizar de cada um. Essa interface gráfica aqui, o XFCE, ela vem então no modo original dela. Se eu abrir aqui o gerenciador de pastas, por exemplo, você vai ver que o tema de ícones, o tema de janela são todos os temas originais da interface gráfica do XFCE. Assim como o Gnome, assim como o KDE ou o Mate. Se você pegar o Zorin OS, por exemplo, que é um sistema que tem uma versão com XFCE, você vai ver que é um XFCE modificado, fica mais, ao meu ver, ele é mais bonito, tem uma aparência assim, um pouco mais moderna, né? Não é? Bom, esse aqui já é uma versão um pouco mais simples, até o menuzinho desse aqui é um pouco aquela versão mais simples do menu. Tem um menuzinho aqui, mas é possível também modificar aqui. Tem um menuzinho do XFCE que chama Menu Whisker, que ele é um pouco mais bonito aqui, tem uma parte de busca de programas e tal. Esse aqui é um menuzinho mais simples, certo? Então, deixa eu mostrar aqui, Flatpak, já que eu estou aqui no terminal, Flatpak List, deixa eu ver que programa que eu instalei aqui do Flatpak. Olha, na verdade aqui, só tá o meu driver de vídeo instalado aqui da Flatpak. Não tem assim programas assim, nenhum assim, Flatpak aqui, então, bem dizer, meu sistema está praticamente 100% programas RPM aqui, nada de Flatpak nem Snap. Para quem não conhece, Flatpak e Snap são pacotes de programas, são programas empacotados de uma maneira diferente aqui, que eles visam ser uma instalação de programa padrão aí. Padrão não, é uma que englobe todas as versões de Linux, que ele seja compatível tanto com Fedora, Debian, OpenSUSE, porque dependendo do sistema eles usam uma extensão de pacotes diferente. Por exemplo, o Fedora usa a extensão RPM, o Debian usa a extensão Deb, o Manjaro usa a extensão, não sei, mas é diferente também. Então, esse Flatpak e o Snap visa assim, ser uma versão de uma instalação de programas que seja compatível com todos esses sistemas que utilizam extensões diferentes, entre outras vantagens aí. E tem algumas desvantagens, tem gente que não gosta muito, porém eu acho que é importante ter, porque pode ser que algum programa às vezes não funcione na extensão original do sistema, e aí o Flatpak e o Snap um programa desses pacotes aí podem vir aí a substituir um programa que não esteja funcionando. Ok? Então, antes de continuar aqui é o site do Fedora, eu baixei a versão por aqui, essa versão tem mais de 4 GB, é um pouco grande, tem bastante jogo, bastante jogos, programas, né? E aqui é o site do RPM Fusion, que eu mostrei no vídeo anterior aí, é onde você vai adicionar alguns repositórios a mais aqui no sistema para que ele encontre para que ele tenha uma diversidade maior de programas. No caso eu estou utilizando o Fedora 34, então vou clicar nesses links aqui, tem os repositórios de programas código aberto e código proprietário. Ok, tem aqui o proprietário, aqui o código aberto. E tem outras maneiras, aqui outros comandos para se instalar esses servidores, e entre outros servidores aqui embaixo que são importantes, como o de multimídia. Eu vi aqui que no meu sistema o Audacity, por exemplo, não estava funcionando. Ele abriu o programa, mas não funcionava corretamente, porque estavam faltando alguns codecs aqui, alguns
alguns componentes de áudio e vídeo. Então não estava funcionando. O programa abria, mas não funcionava. Tanto a versão RPM quanto a versão Flatpak não funcionava. Depois que eu instalei esses pacotes aqui de multimídia, o Audacity funcionou corretamente, né? Tanto a versão RPM quanto a versão Flatpak. Então é importante que no Fedora ele não vem com esses pacotes por padrão. Então é importante que se instale esses pacotes aqui para que todos os programas funcionem melhor. O Audacity foi um deles aí que não funcionou direito. E aqui no DistroArt fala um pouquinho do Fedora, né? Que é uma versão baseada em Linux, independente, lá dos Estados Unidos, arquitetura 64-bit, e aqui todas as interfaces gráficas que você encontra. O Fedora tem tem diversas versões, né? Além de ter versões com diversas interfaces gráficas, também tem algumas versões focadas em alguma área de informática, como por exemplo essa versão aqui é a versão Games. Mas tem versão científica, a versão multimídia, a versão educação, entre outras. E a posição dele na DistroArt nos últimos 6 meses, 10ª posição. Na última semana, 11ª, embora não seja muito confiável esses dados aqui de posições, mas tem uma ideia aí. Beleza? Então é isso aqui no Fedora, nos sites que eu ia mostrar. Então aqui pelo terminal você pode atualizar, instalar programas por aqui, né? Só utilizar o comando bem simples aqui que é DNF update, por exemplo, para procurar por atualizações, mas eu preciso entrar como administrador do sistema para que ocorra essas funções. DNF update. Ele vai procurar aqui. Tem alguns pacotes de atualizações, parte de Snap. Eu instalei o Snap aqui, mas não instalei no programa, então tem umas atualizações dele aqui. Eu posso atualizar, se eu digitar S, ele vai atualizar. Se eu digitar não, ele não vai atualizar. Ele tem 16 megas aqui no momento para atualizar. Certo? Aqui mais algumas informações do sistema. Fala o kernel, arquitetura, entre outros aqui. E aqui eu acho que ele vai mostrar a versão do Fedora. Não, é esse aqui, ó. LSB, release. No Fedora ele não mostra esse comando, eu esqueci. Beleza, então é o Fedora 34. Beleza, então vamos lá. E então aqui a interface gráfica do Fedora, ele não vem com essa área, esse papel de parede aqui. O papel de parede que ele vem, acho que é esse aqui que está no site do Fedora. É esse aqui, ó. Esse monte de árvores aqui no rio aqui. E vem só esse papel de parede aqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse papel de parede que eu estou utilizando aqui, eu peguei na internet. Tem esses dois aqui eu peguei na internet. Tem esse outro aqui. Eu acho que até sumiu aqui, eu mudei de pasta dos papéis, mudei a pasta dos planos de fundo, não está mostrando a original, mas a original é aquela que eu mostrei ali no site. Então as configurações padrões aqui do XSE para você configurar a área de trabalho, para acessar programas. Ele vem então com esse painel aqui em cima, mas esse painel aqui embaixo você pode colocar alguns atalhos aqui, ou então colocar atalhos aqui. Eu estou usando mais aqui em cima essa barrinha, essa aqui eu não estou usando muito não. Às vezes eu uso aqui para abrir uma pasta, mas aqui tem um botãozinho para escolher, para mostrar a área de trabalho, caso eu esteja com muitos programas, mas é bem simples aqui. Nada que venha atrapalhar, se eu colocar a janela em cima ele já se recolhe aqui, então não vai incomodar em nada. Ele vem com algumas áreas de trabalhos ativas aqui. Aqui as opções para desligar, bloquear o computador, um calendário, o horário, as notificações, parte de energia, o som. Aqui é o atualizador do sistema, que é o Dragora. É um programa tipo o Synaptic lá do Debian, para você atualizar o sistema e instalar programas. Eu já vou mostrar aqui. No gravador de vídeo, aqui a conexão e o Synapse para procurar programa, caso você não queira usar o menu. Eu recomendo esse programinha aqui, o Synapse, para você dar um Ctrl espaço, ele vai abrir esse programa aqui e aí você pode procurar o programa que você quiser, só digitar aqui. Ele está procurando apenas aqui nessa versão aqui, embora ele mostre aqui que procura áudio, aplicações e todos, locais, etc. Se eu procurar aqui um arquivo, ele não está mostrando. Por exemplo, deixa eu ver aqui, LM ED14, um arquivo que está aqui na minha área de trabalho. Não está mostrando, mas acho que eu vou ter que procurar de novo aqui.
procurar um arquivo aqui. Ele não está encontrando os arquivos do sistema, só programas, né? Pelo menos aqui nessa versão. Fedora, aqui, eu coloquei todos. Acho que tem, aqui, Fedora Games, ela encontrou um arquivo aqui. Então vou procurar um outro arquivo aqui. LM, encontrou aqui um arquivo de PDF, mas arquivos que estão em outras partições parece que não está encontrando. Então os arquivos dessa partição aqui, da partição raiz aqui do sistema, ele está encontrando, normal. Certo? Então um programinha muito bom. Aqui os programas que eu tenho aberto no momento e o menuzinho dele. Então essa aqui é uma versão Games. Que diferença que tem? A diferença é que ela é uma imagem de instalação bem maior. Aqui ele fala que tem quase 5 GB, mas é 4 e pouco. Então ela vem com um monte de programas a mais. E qual que é a vantagem? A vantagem, ao meu ver, é que o programa já vem instalado. Mas eu prefiro uma versão normal aí, por exemplo, com o XFCE, que vem com poucos programas, depois eu vou instalando conforme a minha necessidade. Não tem nenhuma facilidade em relação assim, se alguém tem dificuldade em instalar jogos para Fedora, se ele vem mais bem preparado para jogar, não é isso. Fedora não é um sistema que já vem pronto para jogar, tudo configuradinho, bonitinho. Não, ele só vem com alguns jogos, pelo que eu vi aqui, tá? Ele só vem com jogos, um monte de jogos instalados. Aqui na parte de categoria de jogos, você vai ver que tem jogos, tem alguns emuladores, diversos jogos que você já encontra na loja de programas do sistema, né? Um monte de joguinhos aqui. Então essa é a diferença aqui, não tem nada demais. Você vai ter que configurar, adicionar os servidores, vai ter que adicionar pacotes de multimídia. Não tem assim questão de facilidade. Só vem com um monte de jogos instalados, pelo que eu percebi aqui. Então aqui é o menuzinho, a parte de configurações, tem bastante coisa aqui para se configurar. A parte de perfil, painel, mídia, configuração de diversas coisas, ferramentas aqui. Essa parte, configuração do sistema em si, a parte de administração, a configuração da impressora, o driver, eu instalei o driver proprietário aqui da NVIDIA, a versão 470, tudo ok, instalei de primeira aqui, mostrei no vídeo pós-instalação como instala, é bem simples. Tem até um programinha que eu vou mostrar aqui que é mais fácil ainda de se instalar esses programas proprietários. E aqui é o gerenciador de programas dele, que é o DNF Dragora. Assim que eu abro ele, ele começa a atualizar a lista de servidores e aí ele fica disponível para instalar programas, atualizar no sistema, né? E para remover programas também. É bem semelhante ao Synaptic. Então, quando você vai atualizar programas, que nem aqui eu abri ele para instalar programas, então ele já vem aqui selecionado em todos. Então ele vai mostrar todos os programas que eu tenho, tanto os programas instalados, os programas disponíveis para instalar. Mas se eu vir aqui em selecionar atualizar, ele vai mostrar apenas os programas que eu tenho para atualizar no momento. No momento tenho esses programas aqui para atualizar. Aí eu seleciono o que eu tenho para atualizar, clico aqui em aplicar, ele vai atualizar os programas aqui e boa, ele vai pedir minha senha de administrador, já era, vai atualizar aqui rapidinho. Ok? Então, não esquecer que às vezes eu percebo que quando eu seleciono aqui na posição atualizar, às vezes eu vou teve vezes aqui que eu fui abrir para instalar programa. E aí eu abri aqui o Dragora e digitei o nome do programa que eu queria e não aparecia o nome. Aí eu vi que ele estava selecionado aqui na parte de atualizar. Então, você ficar atento aqui. Quando você for procurar um programa, se tiver aqui em atualizar, já mude aqui para todos. Aí ele vai mostrar todos os pacotes disponíveis. Agora está em atualizar, né? É que ele está atualizando aqui, ainda ele instalou o sistema e ainda, agora ele já voltou. Agora eu deixei em todos, agora ele vai mostrar. Agora se eu procurar um pacote aqui, VLC por exemplo, dá um Enter, ele vai mostrar as versões aqui do VLC, tanto que ele está instalado aqui. Certo? Então é só pegar o jeito, né? Tem algumas coisas aqui que a pessoa pode se confundir um pouco, mas é questão de pegar o jeito. É um gerenciador de programas muito bom. Então, além de instalar e atualizar pelo terminal, você pode atualizar por ele, e tanto que ele notifica aqui, quando tem atualizações, ele faz uma notificaçãozinha aqui para você atualizar o sistema. Outra coisa do Fedora também, essa versão
se eu não me engano, foi lançado em abril de 2021, desse ano. Estamos agora em setembro. Então, depois de lançado, cada versão do Fedora ela tem 13 meses de atualizações, né, que ela vai estar recebendo suporte. Depois desse tempo, é necessário a pessoa atualizar para uma versão posterior. E ele, embora tenha 13 meses de suporte, a cada 6 meses ele lança uma versão nova. Então, estamos no Fedora 34, acho que em breve aí, até o fim do ano vai lançar o Fedora 35. Porém, não é necessário atualizar pelo que eu vi aqui no Fedora também é possível você, dependendo do gerenciador de programas que você utiliza, acho que o Gnome Software, ele vai mostrar que tem a versão, quando sai a versão mais nova, ele vai mostrar a versão mais nova para você atualizar. Porém, não é necessário, você pode esperar um tempo aí, até que a versão mais atual se fique mais estável, né? Apesar que eles já lançam, nem sempre, eles falam que a versão é estável, mas nem sempre ela está tão boa quanto a versão que você já está utilizando. Então, no meu caso, se eu fosse atualizar, por exemplo, eu estou usando o Fedora 34, aí lá lança o Fedora 35, eu ia esperar aí até acabar o suporte do 34. Quando estiver acabando o suporte da versão 34, que vai dar uns 13 meses, aí eu instalo a versão 35. É só atualizar aqui pelo sistema, ele já mostra. No Gnome Software ele mostra a versão 35. Vai mostrar, né, para ser atualizado. Aí você vai ter aí mais alguns meses. Então, ele, embora também não seja uma versão LTS, como no Ubuntu, no Debian, ele é só fazer algumas atualizações que, bem dizer, ele vai ser uma versão LTS, entendeu? Então, não tem, assim, complicações nesse sentido, assim, do sistema ser LTS ou não. Com o Fedora, tá? Não sei se deu para entender a pegada que eu falei, né, da mesma maneira que você pode utilizar o sistema. Uma vez eu instalei o Fedora 30 e... acho que, por exemplo, era o Fedora 33, já tinha... Não, 32, já tinha a versão 34. Aí então, no gerenciador de programas, no Gnome Software, mostrou lá que eu podia atualizar para a versão... Eu estava usando a 32 e já tinha 34, vai. Aí eu podia atualizar para 33, não diretamente para 34. Aí eu atualizei para 33, aí depois que eu atualizei para 33, aí ele mostrou a 34, para eu atualizar para 34. Então ele não pula versão para outra. Pelo que quando eu utilizei nessa vez aí, ele atualizou para uma versão, depois eu atualizei para outra. Tanto que eu postei um vídeo aqui no canal mostrando, né, eu atualizei o sistema Fedora para uma outra versão, e depois dessa outra versão eu atualizei para outra versão. E ficou bom, aparentemente, pelo que me lembro, ficou legal. Tá? Então, tem gente que fala que é bom você pegar, quando vai mudar de versão, você pegar e fazer uma nova instalação. Não depende, você pode atualizar. Se não ficar bom, você faz uma nova instalação. Mas eu acredito que vai ficar bom, sim. Em relação a atualizar de uma versão para outra. Então, a parte de administração, tem algumas partes de segurança aqui, firewall, tem um C-Linux também, que é a parte de segurança aqui do sistema. Não tive nenhum problema em relação a isso. Programas App Image funcionando. Aqui alguns programas acessórios aqui. Entre eles aqui tem um programa chamado Feed. É um programa de pós-instalação. Eu no vídeo de pós-instalação anterior a esse aqui, quando eu mostrei instalando esse programa, mas depois que eu instalei, esqueci de mostrar ele. É um programa que acompanha o Fedora já desde da versão 20 e pouco, mas eles vinham com outros nomes, né? Então é um programa que o Fedora ele tem um pouco de fama de ser um sistema um pouco mais difícil de instalar programas, esses programas proprietários aqui. Então, o que o pessoal fazia? Ou faz, né? Eles faziam um programa estilo esse aqui, com diversos programas que eram mais difíceis de instalar no Fedora, entre eles os drivers proprietários, como o driver da NVIDIA, ou Google Chrome, entre outros programas aí. Aqui, então, esse FED ele vem tudo organizado aqui, com categorias, aplicativos, programas, ferramentas de desenvolvimento, nem olhei direito aqui, mas os programas, tem bastante programa aqui, drivers, o driver da NVIDIA está instalado aqui, então você pode instalar por aqui, não precisa instalar pelo terminal. Pode instalar pelo Gnome Software também, se eu não me engano, aqui no Fedora, quando você habilita o repositório dele.
Então ele fala assim, entre os programas tem até o kernels aqui, você pode instalar a versão anterior de kernel, alguns temas do sistema. Essa versão aqui está até mais rebuscada, algumas ferramentas, configurações. Aqui, pelo que eu estou vendo, não é para instalar, aqui é só para fazer a configuração de alguns programas aqui do sistema. Por exemplo, aqui na parte de segurança, o Groove, aqui é o C-Linux. Então, ó, vou clicar aqui, vou clicar em Setup do C-Linux. Ele vai abrir a configuração do programa. Ih, caramba, reverte. Será que eu ativei o C-Linux? Não, ele já estava ativado. Vou deixar como estava. Não entendi aqui o que faz essa parte, né? Mas, aqui, ó, por exemplo, que eu posso fazer uma limpeza. O que ele vai fazer aqui? Ele vai limpar alguma coisa do sistema aqui. Limpou, pronto, já. Então aqui seria algumas ferramentas, né? E aqui algumas utilidades. Aqui no caso aqui é para instalar Adobe Flash, temas, entre outros aqui. Então a parte mais, uma das partes mais interessantes seria aqui a parte de programas. Aqui é o navegador Brave, eu instalei através do terminal, mas ele está disponível aqui também. E tem um monte de programa aqui, Opera, Google Chrome, VirtualBox, Google Chrome, até aqui, ó, Google, deixa eu ver, Google, aqui, ó, Google Chrome, beleza? Só pegar e instalar. Então esse programinha aqui é bem interessante de se ter aí, vai facilitar bastante, principalmente para o usuário que não tem muita experiência com Fedora. Então aqui, acessórios, desenvolvimento, documentação, aqui sobre a versão da interface gráfica do XFCE, os programas que acompanham ele, documentação aqui da interface gráfica, educação. Esse programa aqui não entendi, ele abre mas não funciona. O único programinha que abriu aqui, ele abre aqui, não sei se eu não soube ativar ele aqui. Tem alguns comandos aqui, né? Mas não sei, Planets não está funcionando, parece. Mas é só esse dos programas que eu vi aqui. O que não funcionou até o momento foi esse: adicionar, parte do escritório, programa PDF, cliente de e-mail, gráficos. Esse digitalizador de documentos ele não veio, eu instalei aqui. Instalei ele para escanear um documento. Então eu instalei, abri ele, já reconheceu a impressora, já escaneou e beleza, boa, tranquilo aqui. Parte da impressora, não cheguei a imprimir nada aqui, mas a parte de scanner, só abrir o programa e ele já reconheceu a impressora. Internet, então, o navegador padrão dele é o Mozilla, instalei esses outros dois aqui, o Opera Brave. E a parte de jogos veio um monte aqui. São jogos, pelo que eu vi aqui, são todos jogos que já se encontram nas lojas, nativamente na loja de programas do Fedora. Então ele separa aqui em jogos de ação, de aventura, arcade, jogos blocks games, jogo de carta, jogos de tabuleiro, jogos de quebra-cabeça, role play games, não sei a sorte que é isso aqui, simuladores, entre eles tem o PSP, jogos de esporte, táticas. E esse aqui é um programinha para você aprender a digitalizar no teclado, Tux Typing. E na parte de multimídia, o tocador dele que vem aqui é o Praga e o Parole. Demais eu instalei aqui, tudo ok. E na parte de sistema, algumas configurações aqui: impressora, firewall, gerenciadores de programas que eu já mostrei. E eu instalei aqui, ele não vem com o GNOME Software, eu instalei aqui o GNOME Software. O legal é que nesse programa ele já inclui os programas Flatpak, caso você tenha instalado eles, o Flatpak aqui no sistema. Então aqui ele vai mostrar os programas. Eu instalei o Snap aqui, mas não sei se ele está mostrando. E vamos ver aqui, eu vou procurar um programa que tem no Snap. Não, vamos pegar um que tem nos três. O VLC, por exemplo, tem Flatpak, Snap e RPM. Então aqui tá falando que está instalado. Aqui ele fala que eu tenho a versão que está instalada. Eu usei aqui o servidor do RPM Fusion Free, a versão 34 do Fedora. Mas aqui ele vai mostrar, tem a versão Flatpak também. Certo? Então, assim como lá no Ubuntu, que ele mostra a versão Flatpak, a versão Deb, aqui no Fedora também. Vou pegar um outro programa aqui.
pegar o Opera, vamos ver. O Opera ele não vai mostrar. Então, os programas Snap não estão mostrando aqui. Não sei se tem como configurar isso. Então, para instalar o programa Snap, talvez você tenha que ir somente pelo terminal, aqui no Fedora. Ele dá, pelo que eu entendo, o Fedora ele dá ênfase aí, ele dá preferência para os pacotes RPM e para os pacotes Flatpak. Então está funcionando perfeitamente. E aqui o GNOME Software no Fedora é um pouco diferente a parte de configuração, que é o repositórios e programas. Então, no Fedora, quando você vem nessa configuração, ele vai mostrar os servidores que você está conectado e alguns servidores que você adicionou. Quando você adiciona aqueles repositórios lá do site RPM Fusion, então ele vai vir aqui alguns repositórios para você habilitar. Agora não lembro se é o Google Chrome, está habilitado aqui, Google Chrome, aqui ó, No Free da NVIDIA, que é o programa código fechado, Steam, plataforma de jogos, entre outros servidores aqui. Muitos não estão habilitados, e não há necessidade, tem alguns servidores com programas em versões teste ainda, mas os principais estão habilitados. Mas, no entanto, você pode habilitar ou desabilitar os programas aqui, bem simples, através dessa configuração do GNOME Software. Ok? E aqui, atualização, o pessoal recomenda que você desmarque. Aliás, o pessoal recomenda. Eu li em um artigo que ele recomenda que você não deixe para atualizar automaticamente. Você mesmo vê o que tem de atualização e você atualiza a hora que você quiser. E bom, diferente de alguns sistemas aí que obrigam você a atualizar o sistema. O Windows 10 estava utilizando ele aí, eu não tinha notado isso, mas mesmo não existe uma configuração para você não atualizar o sistema. Ele vai atualizar o sistema. Não tem como não atualizar o Windows 10. Você queira ou não queira, a não ser que você mude além das configurações normais do usuário, você entre algumas configurações mais rebuscadas, mais complexas lá, e você consegue desativar a atualização do Windows 10. Mas nas configurações nativas do sistema não tem como desativar a atualização do sistema. Mas por que não vai atualizar o sistema? Por diversos motivos, que tem muitas vira e mexe, tem alguma atualização do Windows 10 que acaba quebrando o sistema. Semana passada saiu uma atualização que algumas impressoras não estavam funcionando. Aí o pessoal, para funcionar, tinha que desinstalar a atualização do Windows 10, a determinada atualização, descobrir que atualização que é, desinstalar ela e aí voltar a funcionar determinado programa. Inclusive não somente assim no desktop, mas também em servidores. Então, por esse motivo, é interessante você atualizar quando você quiser o sistema. Mas no Windows não está desse jeito. E beleza, fazer o quê? Então é isso aqui. É um sistema excelente. O Fedora é um sistema para usar uma pessoa que colocar depois que deixar tudo bonitinho, tudo configurado. É um sistema para ficar tranquilo, para utilizar em paz, sem problemas, sem muita dor de cabeça. A parte do som, o som dele é muito bonito. É um sistema que não tem que reclamar aqui. Excelente, top. Assim como outras versões do Linux. Beleza? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar aqui, que eu me lembro. Vou encerrando o vídeo por aqui. Até uma próxima. Uma excelente semana para todos nós. E vamos nessa. Tchau, tchau.